Olá, hoje o nosso foco é um ponto, assim, nevrálgico da língua portuguesa, né? Especialmente para quem está aí na batalha dos concursos. As conjunções, aquele detalhe que, olha, pode definir a aprovação. Com certeza. É um tema que assusta um pouco, mas é essencial dominar. E a gente reuniu aqui um material bem completo, viu? Temos artigos de referência tipo Brasil Escola, Mundo Educação, Norma Culta e também um guia de redação do Leading Scribe, listas de exercícios variadas e até, olha só, a transcrição de uma aula do professor Álvaro Ferreira focada nisso, conjunções em trovas. Isso aí. A missão aqui é descomplicar, sabe? Extrair o que realmente importa e dar um caminho claro para usar e identificar essas palavras que, afinal, conectam tudo. Exatamente. A ideia não é só listar, né? É entender a lógica por trás. Por que classificar assim? Que função elas têm? E, claro, focar naquelas mais cascudas, as que as bancas adoram cobrar, as pegadinhas. Organizar isso de um jeito que ajude de verdade na hora da prova. Perfeito. Então, para começar do começo mesmo, o que, afinal, é uma conjunção? Os materiais mais básicos, como o Brasil Escola, toda a matéria, falam que são palavras invariáveis que ligam orações ou termos parecidos. São as colas do idioma, pode-se dizer assim. É uma ótima analogia. Funcionam como pontes mesmo, ligando ideias. E é bom lembrar, como o Brasil Escola aponta, que às vezes não é uma palavra só, né? Temos as locuções conjuntivas, tipo a fim de que, já que, visto que, um conjuntinho de palavras fazendo esse papel de ponte. Ah, bem lembrado. E os exemplos simples ajudam a fixar, né? O toda a matéria traz. Ele joga futebol e basquete, o E tá ligando dois substantivos, dois termos iguais ali. Já em eu iria ao jogo, mas estou sem companhia, o mais está conectando duas ideias completas, duas orações. Entendi. Liga termos ou liga orações. E aí vem aquela primeira grande divisão que todo o material martela: coordenativas e subordinativas. Isso, Brasil Escola, toda a matéria, Mundo Educação, Norma Culta, todos eles batem nessa tecla. Onde está a diferença crucial entre elas? O que define se é uma ou outra? A diferença fundamental, assim, está na relação de dependência, sabe? As coordenativas, elas ligam elementos que são independentes. Eles poderiam, digamos, existir sozinhos na frase, gramaticalmente falando. Pega o exemplo do Brasil Escola. O cachorro fugiu de casa, mas voltou no dia seguinte. Percebe? O cachorro fugiu de casa faz sentido. Ele voltou no dia seguinte também faz sentido sozinho. O mais só conecta essas duas ideias independentes. Ah, tá. Uma não precisa da outra para existir gramaticalmente. Exato. Agora, as subordinativas, o próprio nome já dá uma pista, né? Elas ligam uma oração que depende da outra, que a gente chama de principal, para ter sentido completo. O exemplo lá do Brasil Escola. Eu soube que você se machucou. A parte que você se machucou, sozinha fica solta, né? Precisa do eu soube para fazer sentido. Ela é subordinada à primeira. Entendido. Então, coordenativas unem parceiras independentes e subordinativas unem uma chefe e uma dependente, digamos assim. Isso, uma boa forma de pensar. Então vamos mergulhar primeiro nas coordenativas. Os materiais, incluindo a aula lá do Prof. Álvaro, apontam 5 tipos. Quais são e, o mais importante, que ideia cada uma expressa? Qual a lógica delas? Certo, vamos lá. São 5 tipos básicos de relação que elas estabelecem. Primeiro, as aditivas. Essas são as mais simples, né? Elas somam ideias, adicionam informação. As clássicas são e, nem. Tem também as locuções tipo não só, mas também. O Brasil Escola dá exemplos como era uma pessoa brincalhona e ativa. Soma duas qualidades. Ou não estava feliz nem triste. Adiciona duas negações. Bem direto. Adição, ok. Próxima. Depois vem as adversativas. Essas aqui, atenção redobrada. O professor Álvaro mesmo destaca. São figurinhas carimbadas em concurso. Elas indicam oposição, contraste, uma quebra de expectativa. As palavras-chave são mas, porém, contudo,
todavia, entretanto, no entanto. É bom ter essa lista na cabeça. Essas são as que a gente mais usa para discordar ou apresentar um porém, né? Exatamente. Olha os exemplos. Não gostava dele, porém tinha um bom convívio. Lá do Brasil Escola. Ou eu queria comprar o automóvel, mas não tive qualquer condição. Da aula do Prof. Álvaro. Percebe a tensão? Uma ideia se opõe à outra. É isso que as bancas exploram muito. Faz sentido. E depois das adversativas? Temos as alternativas. Essas indicam, bom, alternância, escolha, opção. Usamos ou, as duplinhas, ou, ora, quer. Tipo, vamos resolver isso ou não nos encontramos mais. Uma coisa ou outra. Ou, ora ficava interessado, ora ficava disperso, indicando essa alternância de estados. Exemplos do Brasil Escola também. Escolha ou alternância, certo? E as próximas? As conclusivas, o nome já diz tudo. Indicam conclusão, uma consequência lógica do que foi dito antes. E olha, o professor Álvaro também alerta, muito frequentes nas provas. Os marcadores principais são logo, portanto, pois, esse pois tem um segredinho, assim, por isso... Segredinho do pois. Como assim? É que o pois pode ser conclusivo ou explicativo, dependendo da posição dele na frase. Para ser conclusivo, ele tem que vir depois do verbo e normalmente entre vírgulas. Como no exemplo que o Prof. Álvaro usa. Presenciamos o acidente, seremos, pois, chamados para depor. Esse pois depois do verbo seremos e entre vírgulas indica a conclusão. Ah, interessante. Quer dizer que se ele vier antes do verbo... Aí ele vira explicativo, que é o nosso quinto tipo. Entendi. Então, o quinto tipo são as explicativas. Explicativas. O que elas fazem? Dão uma explicação, um motivo, uma justificativa para o que foi dito na oração anterior. Usamos pois antes do verbo, porque, porquanto, que. Exemplos. Bebeu toda a água porque tinha muita sede. O porquê explica a causa de ter bebido a água. Ou, fique quieto, pois está incomodando. Aqui o pois vem antes do verbo está, explicando por que a pessoa deve ficar quieta. Esse exemplo está numa lista de exercícios do 8º ano que a gente viu. Caramba, essa do pois mudar de função dependendo da posição e das vírgulas, isso aí é o tipo de detalhe que derruba na hora da prova, né? Com certeza. É um detalhe fino, mas muito cobrado. Mas, olha, tem mais coisa aí que me chamou a atenção. O Mundo Educação faz um alerta que parece ir contra essa ideia de só decorar a lista. Eles falam que o contexto pode mudar tudo. Citam exemplos como eu quis amá-lo e não consegui. Aqui o e, que a gente aprendeu que é aditivo, soa quase como um mas, uma oposição, né? Uhum. E outro, era bela, mas principalmente rara. O mas, que a gente acabou de ver que é adversativo, aqui parece adicionar uma qualidade, não opor. Isso realmente cai. Como a gente lida com isso? Decora a lista ou analisa o contexto? Cai e como cai. As questões que a gente analisou no material de exercícios, como a Q16, Q73, Q84, exploram justamente esses usos mais sutis, onde o sentido não é o óbvio da classificação. Olha, não é uma contradição, é mais uma questão de níveis de análise, sabe? A memorização das conjunções típicas de cada função, adversativas, conclusivas, etc., como o professor Álvaro sugere, é sim muito útil. É um atalho, acelera o reconhecimento inicial na hora da prova. Mas a dica do Mundo Educação é o passo seguinte, e é fundamental. A análise do contexto é a prova dos 9. É ela que o manda no final. Então, primeiro eu reconheço a palavra e penso no uso mais comum dela. Valor de oposição ou do mais com valor de adição, o contexto é soberano. As bancas adoram testar justamente essa flexibilidade de raciocínio, essa capacidade de perceber a nuance. Então não é um ou, é um e. Memorizar as listas e analisar o contexto. Entendi. Memorizar acelera, mas o contexto define o sentido final. Faz todo sentido. Bom, agora vamos para o outro grande grupo, então. As subordinativas. O Brasil Escola menciona logo de cara uma divisão nelas. Integrantes e adverbiais. O que define cada uma?
Correto. Essa é a primeira grande separação dentro das subordinativas. As integrantes são só duas, na verdade, o que e o se. Elas têm uma função bem específica, elas introduzem orações que funcionam como se fossem um substantivo dentro da frase principal. Elas podem ser o sujeito da oração principal, o objeto direto, o complemento nominal. Ah, por isso o nome de integrante, porque a oração que ela introduz se integra à principal como se fosse um termo substantivo. Exatamente. Por isso a gente chama essas orações de subordinadas substantivas. O Brasil Escola dá exemplos claros. Eles gostariam que tudo fosse perfeito. Essa parte que tudo fosse perfeito funciona como o objeto direto do verbo gostariam. Eles gostariam disso. Ou naquele exercício resolvido. Não se sabe se foi intencional. A parte se foi intencional é o sujeito do verbo saber. Isso não se sabe. Entendi. E as questões 21, 59, 81 e 96 do PDF que a gente viu focam nisso, né? Identificar se aquele que ou se está fazendo esse papel. Precisamente. Testam se o candidato reconhece essa função específica do que e do se. Ok. Então as integrantes são mais estruturais. Agora vamos para as outras, as que parecem dar mais cor, mais detalhe à frase, indicando circunstâncias. As adverbiais, essas parecem ser muitas. Quais delas, pelos materiais que a gente viu, são as mais cruciais para quem está focado em concurso? As adverbiais são um grupo maior e expressam diversas circunstâncias. Tempo, causa, condição, finalidade, consequência, comparação. E sim, algumas são queridinhas das bancas, aparecem com muito mais frequência. Baseado na ênfase do professor Álvaro e no que a gente viu nos exercícios, eu destacaria algumas com certeza. Primeiro, as causais. Elas indicam, claro, a causa, o motivo daquilo que acontece na oração principal. As conjunções mais comuns são porque, pois, de novo ele, visto que, uma vez que, já que. E a atenção especial ao como quando ele aparece no início da frase com esse sentido causal. É pegadinha clássica. O como, de novo, ele não era comparativo? Pode ser comparativo, conformativo e também causal. Depende totalmente do contexto. Olha o exemplo do Brasil Escola. Como não havia estudado, foi mal na prova. Esse como no início significa porque não havia estudado, já que não havia estudado, é causal. O professor Álvaro também dá um exemplo. O campo ficou alagado porque a chuva foi muito mais intensa. Causa clara. E as questões do PDF mostram que esse como causal no início, que é 28, que é 67, que é 87, e uma vez que é 36, que é 72, que é 99, são bem comuns em prova. Nossa, esse como é um camaleão mesmo. Ok, causais anotadas. Qual outra é fundamental? As condicionais. Elas expressam uma condição, uma hipótese para que o fato da oração principal aconteça ou não. As palavras-chave são se, caso, desde que, quando tem valor de condição, contanto que. Exemplos clássicos. Se fizer muito sol, vamos passear. A condição para o passeio é fazer sol. Ou, do professor Álvaro. Caso estude muito, ele conseguirá passar no concurso. A condição para passar é estudar muito. As questões 7 a 51 e 79 do PDF testam exatamente essa noção de condição. Então, causais e condicionais parecem formar uma dupla bem importante nas provas, né? Porque testam essa lógica de causa e efeito, de hipótese e resultado, que é fundamental para entender qualquer texto. Totalmente. São relações lógicas básicas. E junto com elas, tem outra que é campeã de audiência nos concursos, talvez a mais cobrada em questões de substituição, a concessiva. Concessiva. O que ela faz? A concessiva introduz uma ideia que é contrária à da oração principal, um obstáculo, um problema, mas que, surpreendentemente, não impede que a ação principal aconteça. É a lógica do apesar de. As conjunções aqui são cruciais de conhecer, embora, conquanto, ainda que, mesmo que, posto que. Esse posto que é perigoso, muita gente confunde com causal. Apesar de que, por mais que. Ah, tipo, embora chovesse, fomos à praia. Exatamente. A chuva é um obstáculo para ir à praia, mas não impediu. Olha os exemplos dos materiais. Adorava dançar, ainda que não ouvisse música com muita frequência. Brasil Escola. Ou, embora estivesse atrasado, não se apressou.
Prof. Álvaro. E o que impressiona é a quantidade de questões no PDF que pedem para substituir uma conjunção concessiva por outra. Q18, Q22, Q40, Q56, Q57, Q61, Q80, Q88, Q91. Saber que, embora, conquanto, posto que, apesar de que, são sinônimos nesse contexto, é vital para essas questões. Uau, realmente parece ser um ponto-chave. Então já temos causal, condicional e concessiva como as top 3 das adverbiais para ficar de olho. Qual seria a próxima? As temporais. Essas são mais tranquilas de identificar, geralmente. Elas simplesmente marcam o tempo em que a ação acontece. Usamos quando, enquanto, assim que, logo que, depois que, desde que, aqui com valor de tempo, não condição. Exemplos. Enquanto chovia, ele lia o texto com atenção, simultaneidade. Depois que arrumei ocupação à noite, tempo posterior. Está na lista 8 ano, Q52. Assim que desembarca na estação, tempo imediato, PDF, Q44. Ok, essas parecem mais diretas. Cobrimos então as 4 gigantes: causal, condicional, concessiva e temporal. Quais outras adverbiais aparecem com certa frequência e vale a pena a gente conhecer? Sim, essas 4 são o núcleo duro, mas outras aparecem e é bom ter uma noção. As comparativas estabelecem, claro, uma comparação. Usam muito o como, qual, mais, menos que. Exemplos. Exibia o seu conhecimento como um pazão, comparando o modo de exibir. Ou era fortes como o marulhar das ondas, comparando a intensidade, PDF Q3. O como, de novo, já vimos ele causal e agora comparativo. E ainda tem mais. Mas seguindo. Finais. Indicam finalidade, propósito, objetivo. As clássicas são para que e a fim de que. O Brasil Escola dá o exemplo. Ela treinou muito para conquistar o campeonato. O objetivo do treino era a conquista. Depois, as consecutivas. Essas apontam uma consequência, um resultado de algo que foi tão intenso na oração principal. A estrutura típica é tão, tanto, tal, seguido do que. O Brasil Escola usa o mesmo exemplo da atleta, mas adaptado para ser consecutivo. Ela treinou tanto que conquistou o campeonato. A conquista é a consequência da intensidade do treino. Entendi a diferença sutil entre a final e a consecutiva nesse exemplo. Uma foca no objetivo, a outra no resultado da intensidade. Perfeito. Aí temos as proporcionais. Mostram uma relação de proporção, algo que aumenta ou diminui junto com outra coisa. À medida que, a proporção que, quanto mais menos, mais menos. Ao passo que. Exemplo. Quanto mais nervoso ficava, menos conseguia falar. Uma coisa varia em proporção à outra. Mas, olha o contexto de novo. A questão 50 do PDF traz: ao passo que seus irmãos não gostam de trabalhar. Aqui esse ao passo que não está indicando proporção, está indicando contraste, oposição, quase como um enquanto adversativo. Mais um exemplo da importância de não decorar cegamente e ler a frase toda com atenção. Exatamente. E para fechar as adverbiais, as conformativas, elas expressam conformidade, acordo, algo que é feito segundo o que foi dito ou combinado. Usam conforme, como, segundo. Exemplo. Fomos correr conforme havíamos combinado, feito de acordo com o combinado. E a questão 35 do PDF brinca com a diferença entre o como comparativo e o como conformativo no trecho como os padres se chamavam de clero. Aqui o como significa segundo, conforme eles se chamavam. Esse como é o verdadeiro canivete suíço das conjunções, hein? O que, o se, o pois, são palavras multifuncionais, por isso, reforçando o que o Brasil Escola e todos os outros materiais dizem. A análise do contexto é a chave mestra para não cair em armadilhas. Excelente! Cobrimos bastante terreno. Agora, voltando ao nosso objetivo principal, como a gente pega todo esse conhecimento e transforma em acertos na prova do concurso? O professor Álvaro, naquela aula, bate muito na tecla de memorizar as conjunções mais comuns e seus sentidos básicos: oposição, conclusão, causa, condição, concessão. Porque isso agiliza a resolução. Como isso se reflete nas questões que a gente viu? Reflete diretamente. Essa memorização funciona como um primeiro filtro rápido, sabe? Quando você bate o olho num entretanto, seu cérebro já acende a luz.
Opa, adversativa, oposição. Isso economiza tempo. E as questões do PDF confirmam a utilidade disso. Os tipos de pergunta mais comuns são exatamente aqueles que se beneficiam desse reconhecimento rápido, mas que também exigem a confirmação do contexto. Primeiro, substituição. Pedem para trocar uma conjunção por outra de mesmo valor ou para dizer se uma troca proposta está certa ou errada. Vimos muitos exemplos. Trocar mais por todavia, que 4, que 15, que 17, ou por entretanto, que 80, 88, sim, são sinônimos adversativos. Verificar se por isso, que é conclusivo, pode ser trocado por posto que é concessivo, como na Q14. Não, porque os sentidos são completamente diferentes. Trocar já que por uma vez que, Q36, Q41. Sim, ambas são causais. Trocar contudo por todavia, que é 61, sim, adversativas. Conhecer esses grupinhos de sinônimos é fundamental para esse tipo de questão. Faz sentido. Qual outro tipo de questão é comum? Classificação direta. A questão pergunta o nome técnico, essa conjunção é aditiva, adversativa, causal, concessiva. Vimos isso nas questões 13 e 47 do PDF. Aqui não tem jeito, tem que saber a nomenclatura mesmo. E talvez o tipo mais frequente seja a identificação do valor semântico. A pergunta não quer o nome concessiva, por exemplo, mas quer saber qual ideia a conjunção expressa naquela frase específica. É uma ideia de oposição, de causa, de condição, de finalidade, de tempo. E aí chovem exemplos no PDF. Q12, Q16, Q28, Q33, Q50, Q54, Q60, Q64, Q67, Q71, Q75, Q78, Q79, Q87, Q90, Q93, Q97, todas pedindo para identificar a relação de sentido. Aqui, a compreensão da lógica da frase é absolutamente tudo. A memorização ajuda a ter candidatos, mas a análise do contexto é que define a resposta certa. Entendi. E tem uma coisa no material do Lyrian Scribe, aquele focado em redação. Ele fala muito sobre usar as conjunções para dar coesão para o texto, para amarrar as ideias dentro de um parágrafo e entre os parágrafos. Mesmo sendo uma dica para quem está escrevendo, imagino que essa visão ajude também na hora de ler e interpretar os textos que caem nas provas, certo? Sem dúvida alguma, é fundamental. Entender que um, portanto, está fechando uma ideia, que um, além disso, vai adicionar um argumento na mesma linha, ou que um embora vai introduzir uma ressalva, um contraponto. Isso é crucial para seguir o raciocínio do autor do texto. Essa é uma habilidade de leitura que vai muito além da questão específica de conjunção. É sobre compreensão textual geral, que é testada em toda a prova de português. E a dica de variar as conjunções na escrita. Isso. A dica do Lyrian Scribe de variar as conjunções para não ficar repetitivo na redação tem um benefício inverso para quem está estudando para a prova. Ao reconhecer que mais, porém, contudo, entretanto, todavia, pertencem à mesma família semântica das adversativas ou que, porque, já que, visto que, uma vez que, são da família das causais, fica muito mais fácil resolver aquelas questões de substituição que a gente viu que são tão comuns. Você já sabe quais são as opções válidas para trocar. Excelente. Então, o mapa da mina para o concurseiro parece ser esse. Primeiro, claro, tem que reconhecer as conjunções no texto. Segundo, saber classificar nos grandes grupos. As coordenativas, com seus 5 sabores, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, e as subordinativas, as duas integrantes que e se, e aquele mundão das adverbiais com destaque especial para causais, condicionais, concessivas e temporais. E terceiro, que talvez seja o pulo do gato, é decifrar a relação de sentido exata que aquela conjunção está criando naquela frase específica. Exatamente. O caminho é esse. A memorização das figurinhas carimbadas, como as adversativas, mais, porém, e as conclusivas, logo, portanto, que o professor Álvaro enfatizou, funciona assim, como um ótimo ponto de partida, um acelerador. Te dá as opções mais prováveis, mas é a análise atenta do contexto, da lógica da frase inteira que vai desempatar o jogo. Especialmente com aquelas conjunções camaleão, e, mais, pois, como, que podem mudar de sentido, como o Mundo Educação alertou e como a gente viu em várias questões.
É preciso encontrar um equilíbrio, sabe? Entre decorar as ferramentas, as listas de conjunções e seus usos típicos e compreender profundamente como e por que usar cada ferramenta naquela construção específica que a prova te apresenta. Perfeito. E fica então, talvez, uma reflexão final para quem está nessa jornada de estudos, né? Todos os materiais que a gente viu, sem exceção, destacam a importância vital do contexto. Se a memorização das listas e das regras é necessária, mas a gente viu que não é suficiente, qual seria então a prática mais poderosa para realmente afiar essa sensibilidade para o contexto? Como treinar o olhar para perceber essas nuances, essas diferentes cores que uma mesma conjunção pode trazer para a frase, ainda mais sob a pressão do relógio na hora da prova? Fica a questão no ar. Talvez a chave seja menos ficar decorando listas infinitas e mais colecionar exemplos de uso, exemplos reais de prova e tentar entender a lógica por trás de cada um. É uma ótima provocação. Talvez seja por aí mesmo. Analisar muitos exemplos, discutir as relações de sentido, comparar usos diferentes da mesma palavra, é um trabalho contínuo de desenvolvimento dessa percepção.